E aí, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui também está tudo certo. É, Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer a respeito para falar de política, né, e de direito, ciência política e de ciência do direito para pessoas leigas. O objetivo desses vídeos vai ser, como diz o filósofo Noam Chomsky, vai ser tentar promover a autodefesa intelectual, né, das pessoas, para que elas não caiam em engodo, né, em desinformação, e possam desenvolver uma consciência política mesmo do que é mais benéfico, né, para a sociedade como um todo e tudo mais. Isso faz parte também de um projeto maior, que é um projeto que é o nosso projeto aqui no canal do YouTube, né, de humanidades, que é fornecer a informação de uma maneira gratuita para todo mundo. Né? Então a gente defende, como eu sempre defendi, né, que a informação, a cultura, o lazer, enfim, livros, para que eles sejam distribuídos, né, de forma gratuita para todo mundo tenha acesso à informação sem precisar pagar. Né? Então isso aqui faz parte desse projeto maior também. Então vamos lá. Nosso primeiro tema de hoje vai ser essa definição tão famosa, né, mas que é tão mal, mal interpretada, mal entendida, né, pela maioria da população, que é a distinção política entre direita e esquerda. Vamos lá, então. Preparei esse material aqui para ajudar a gente a entender melhor, né? Primeiro, a gente ouve muito a respeito da origem dos nomes, né? Direita e esquerda na política, né? Então, todo mundo fala muito que ele veio da Revolução Francesa e tal. Na verdade, isso é verdadeiro, mas em parte, né? Por quê? E quando a gente fala, tudo bem, na origem da distinção do nome, né, dessa distinção entre direita e esquerda, esse nome, essa nomenclatura, essa classificação, realmente ela começou mesmo a partir da Revolução Francesa. Mas a gente vai ver que, na verdade, o entendimento de mundo, né, visão de mundo, conjunto de ideias, sistemas, né, enfim, representações do mundo, ele vem muito antes disso. Né? E a classificação, embora ela tenha origem na Revolução Francesa, ela começou a ser usada um pouco depois, a partir da Revolução Industrial. Foi quando ela fez um pouco mais de sentido. Então vamos lá. Origens do nome e visões do mundo. Né? Como a gente disse, então essa classificação ela parece ter origem mesmo na Assembleia Nacional Constituinte, na Assembleia Nacional da Revolução Francesa, que foi aquela Assembleia que foi feita logo depois da Revolução Francesa. E aí tinha os conservadores, né, que apoiavam um pouco o antigo regime, né, da monarquia e tudo mais, o voto censitário, né, que dependia da existência de propriedade, né, o voto masculino censitário, né, só os homens podiam votar, mas desde que eles tivessem propriedade, né, um certo valor em bens. E aí eles começaram a se reunir de um certo lado, ali do lado direito do presidente da Assembleia. Depois a gente vai entender por que isso acontecia. As pessoas mais favoráveis às reformas um pouco mais radicais, um pouco mais. E eu falo radical aqui no sentido mais de profundidade, né? Reformas um pouco mais profundas, e uma delas era inclusive o fim da monarquia, né? A proclamação da República, e também o fim dos privilégios aristocráticos e tal, a instauração de uma Câmara, é, um Senado, né, que seria uma Câmara parlamentar um pouco mais alta, para substituir o poder de veto que seria do monarca, né, enfim, na ordem conservadora. Né. E essas pessoas, inclusive que eram a favor também do voto universal masculino, né, independentemente do valor da propriedade que a pessoa tivesse ou não, essas pessoas começaram a se sentar à esquerda. E aí essa disposição espacial tornou-se uma metáfora, tudo bem, isso aí a gente já sabe, né? Sobretudo após a Revolução Industrial. Eu encontrei aqui nesse livro aqui de um professor da Universidade de Chicago, Jeffrey Hodgson, eu encontrei aqui uma fonte primária, ele cita aqui uma fonte primária, que é de um dos deputados constituintes, o Barão, esqueci o nome dele agora, Barão de Goville, que era um membro da Câmara Alta, Câmara Alta não, desculpa, da Assembleia Nacional Constituinte, mas era um representante dos aristocratas da região de Orleans, se não me engano. Né?
Aí ele fala aqui, ó, na Assembleia Nacional Constituinte de 1789, estou traduzindo aqui, tá, gente? Porque eu só achei o texto em inglês. Os deputados mais críticos da monarquia começaram a congregar, né, se reunir nos assentos à esquerda do presidente, da cadeira do presidente. Os apoiadores conservadores da aristocracia e da monarquia congregariam no lado direito da Assembleia. E o Barão de Gouveia explicou, agora com as palavras mesmo do deputado, olha, fonte primária, vejam só. Isso aqui é muito interessante, né? Porque às vezes a gente ouve essas coisas e não sabe de onde que vem, né? Então é importante a gente pesquisar. Isso aqui também é um problema importante aqui na autodefesa intelectual, né? Sempre que você escutar uma informação, vai lá, tenta achar uma fonte primária na história ali das pessoas que estiveram mais próximas dos fatos ali, né? Ele fala, o próprio deputado, nós começamos a reconhecer uns aos outros. Aqueles que eram leais à religião e ao rei tomaram posições à direita da cadeira do presidente, né? Olha só o que ele fala aqui, para evitar gritos, aqui oaths, poderia ser juramento, mas aqui eu acho que ele está no sentido de xingamento, né? De praga, xingamento, oaths and indecencies, tá vendo? Indecências que, que tinham rédeas soltas no campo oposto. Então ele fala aqui que eles começaram a tomar as cadeiras à direita não porque estava direita ou porque estava esquerda, mas para poder reconhecer a eles mesmos, né, da aristocracia ali, para poder se dividir, separar quem era da aristocracia das pessoas que estavam ali tentando reformas mais profundas, né, e mais veementemente. E aí o próprio autor aqui, o Jeffrey, ele fala, né, o Hodgson, aqueles sentados à esquerda da Assembleia Nacional Constituinte desejavam limitar os poderes da monarquia e, eventualmente, criaram uma república democrática. De 1789 a 1792, a Assembleia dividiu over the issues of whether the king... a respeito dos assuntos se o rei deveria ter um veto sobre a legislação ou não. Sobre se deveria haver uma segunda Câmara e sobre a natureza e extensão dessas liberdades, né, para a eleição dos deputados. Aqueles à direita desejavam manter a autoridade da coroa para fins de veto real. Né? A coroa, por exemplo, se tivesse uma decisão ali no parlamento, o monarca manteria ali sua posição para poder vetar ou não aquela decisão que foi tomada na Assembleia. Né? Para preservar alguns direitos da aristocracia, para ter uma Câmara Alta não eleita, né, que seria um Senado vitalício, aristocrático, e manter a maioria das qualificações de propriedade, de imposto para a votação. Então eles queriam que só as pessoas que tivessem muita renda pudessem votar. Por contraste, a esquerda demandava o fim dos privilégios aristocráticos, limitações ao poder e os privilégios da igreja, uma única Câmara legislativa, uma legislatura unicameral, uma legislatura unicameral, na qual o poder repousasse sobre os representantes democraticamente eleitos e em uma grande franquia popular, mas principalmente masculina ainda, né? Então é mais ou menos isso que eu expliquei, né? Foi por causa dessa distinção ali que iniciou esse processo aqui da nomenclatura, né? Pelo menos estabelecer entre direita e esquerda essas divisões. E aí aqui eu explico que as diferentes visões do mundo que deram origem a essa classificação na modernidade datam um período muito anterior, de fato. A gente vai ver aqui que desde a Grécia Antiga, desde Roma, já existia essa diferença de visão de mundo aqui. Eu vou explicar por quê, né? Como é possível ver na filosofia política grega e na organização política da República de Roma. Então, na Grécia Antiga, vamos lá. Primeiro, a gente tem a diferença aqui entre Platão, são diferenças de visão. Não vou dizer que são diferenças diametralmente opostas, não são, mas Platão um pouco mais publicista aqui, defendendo um pouco a propriedade comunal, né? E Aristóteles
mais privatista, defendendo a regra geral da propriedade privada. Então vamos lá. Isso aqui no livro As Leis, né, citando Platão aqui. Né, de novo, mais uma vez aqui um chamado para a gente poder sempre tentar procurar as fontes mais originais. Né? Então vamos lá. Então ele fala, Platão, como afirmamos, é necessário um Estado que pretende evitar a maior das pragas, que seria melhor chamar de ruptura do que de cisão, que nenhum de seus cidadãos esteja na condição de penúria ou naquela de riqueza. Então Platão defende que a igualdade aqui entre os cidadãos, né? Já que uma ou outra geram aquele mal, que seria a ruptura. Conclui-se que o legislador tem agora que declarar um limite para ambas essas condições. O Platão defende nesse livro aqui, que é um dos maiores diálogos dele. Tem um outro também que é muito importante para a filosofia política, que é a República, mas aqui a gente está falando das leis de Platão. Que ele defende que o legislador precisa estabelecer um limite para o valor da propriedade, o tamanho de terra de cada um, né, dos habitantes. E aí aqui ele fala explicitamente na divisão das terras, olha só. Que os colonos dividam a terra e as habitações, mas não cultivem a terra em comunhão. Ele falou que não precisa cultivar todo mundo junto, não. Visto que tem uma tal prática estaria além da capacidade de pessoas de nascimento, formação e treinamento que supomos. Quer dizer, as pessoas não estão acostumadas a cultivar a terra em comum, então isso não seria uma coisa necessária. Mas que, olha, a distribuição seja feita com essa intenção, ou seja, que o homem que recebe seu lote ainda assim o considere como propriedade comum de todo o Estado, e que cuide da terra, que é a sua terra natal, com maior diligência do que uma mãe cuida de seus filhos, com maior diligência que uma mãe cuida de seus filhos, porquanto ela, sendo uma deusa, é também senhora sobre sua população mortal, e que observe a mesma atitude igualmente em relação aos deuses daimons locais. Então, quer dizer, o que ele está dizendo? A Terra, como um organismo vivo, uma deusa, ela não pode ser propriedade de ninguém, deve ser cultivada com cuidado e que mesmo que haja uma distribuição ali, que as pessoas considerem ela como um patrimônio comum. Né? Sugere, aqui uma observação minha, porque depois ele continua a respeito dessa observação aqui, ele sugere distribuir as terras de maneira igualitária, limitar o tamanho das terras de um homem a 5 vezes o tamanho da divisão original, ele propõe até uma regra meio complicada, que se a pessoa exceder aquilo ali, ela tem que devolver e tal, estabelece umas penas e tal, tudo, né, mais ou menos nesse sentido. Então a gente vê aqui que Platão era bem publicista, né, ele entendia que a terra não poderia ser propriedade, né, uma pessoa não poderia se dizer dona da terra, né? Na verdade, teria que ser o contrário, né? Como a terra é que deu origem a tudo, é ela que deveria ser, ela que é dona de tudo, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. Por isso que a gente pode dizer que Platão era um publicista nesse sentido, né? A regra para ele era a propriedade comunal. Aristóteles já difere disso, vamos lá. A proposta de Platão pode, à primeira vista, parecer atraente e humana. A crítica dele, né? Essas são algumas das dificuldades inerentes à propriedade comunal. Muito melhor é o sistema de propriedade privada, desde que tenha base moral fundamentada na lei. Ter-se-ão então as vantagens de ambos os sistemas, o comunal e o privado. Porque, embora até certo ponto os bens devam ser comuns, o princípio geral deve ser da propriedade privada. Aqui ele demonstra uma divergência, né, na origem, né, uma divergência no princípio de tudo, né, axiológica até, que é de valor, né, relativo a valor. Está claro, então, que é melhor para a propriedade permanecer em mãos particulares, mas estaremos agindo corretamente ao utilizá-la de modo comunal. Então, quer dizer, a regra é a propriedade privada, mas isso também não impede a gente usar ela de maneira comum. Há uma desvantagem adicional à propriedade comum. Quanto maior o número de proprietários, menor o respeito à propriedade. As gentes são muito mais cuidadosas com as próprias posses do que com os bens comunais. Exercitam cuidado com a propriedade pública apenas quando isso afeta de maneira pessoal. Dizendo que as pessoas são muito mais cuidadosas quando elas estão tratando das coisas delas mesmas. Né? Não se pode dizer, contudo, que Aristóteles esteja totalmente alheio à necessidade de estabelecer certa igualdade material. Ele não é também um canalha, né? Que acha que algumas pessoas podem ter tudo e outras nada. Né? Vamos lá. Há outras repúblicas para além de Platão, e aqui ele cita um escrito desse filósofo político aqui, Fálias de Calcedônia, muito pouco conhecido. Prefere, pelo menos até agora, né, prefere-se a partir do essencial
como a melhor distribuição possível de riqueza, pois, dizem esses autores, as disputas surgem a partir dessas necessidades básicas. Quer dizer, ele está falando que as disputas surgem quando umas pessoas têm muito e outras não têm nada, né? Não suprem nem as necessidades básicas. É esse o caso de Falhas da Calcedônia, o primeiro a propor que todos os cidadãos tivessem posses iguais. Falhas sustenta que a igualdade da riqueza, ao assegurar o suprimento das necessidades, e ao impedir que se sinta frio ou fome, evita-se os roubos de roupa e de comida. Então ele está falando, olha, os problemas aqui de crime são principalmente motivados pela falta do mínimo material ali para subsistência. Né? Depois ele continua, Aristóteles. Está claro, portanto, que não é suficiente que o legislador igualize as propriedades, ele precisa também fixar uma quantidade moderada, um meio termo entre os extremos. Mas mesmo quando isso é feito, não se atinge o alvo. O que é mais necessário que igualizar as propriedades é igualizar os apetites. Isso somente pode ser alcançado por meio de uma educação adequada. Então, além de tudo, ele defende, embora ele defenda o privatismo, né, das terras, ele defende que deve-se equalizar o tamanho das propriedades para que umas pessoas não se revoltem contra as outras e tudo mais, mas defende também que o ser humano ele deve ser educado a ser menos ganancioso, né? Igualizar os apetites, né? Para que umas pessoas não queiram ter muito mais do que as outras. É uma parte interessante do livro. Né? Gente, as minhas referências são essas de filosofia ocidental mesmo, tá? Então a gente está tratando disso aqui, de filosofia ocidental. Pode ser que no futuro a gente consiga ter outras fontes assim mais diversificadas, né? Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Então também é sempre bom a gente lembrar que eu estou partindo, tentar ser o mais isento possível aqui, mas eu estou partindo também sempre de um pressuposto pessoal, né? É impossível a pessoa ser 100% isenta, cada um fala de um lugar, né? Aristóteles critica ainda as propostas para a limitação de terras, ao invés de sugere que o Estado estabeleça limites para o número de filhos de cada cidadão. Então ele não é uma pessoa totalmente assim que defenda a liberdade das famílias, não. Né? Ele defende também que o Estado deve intervir ali para poder impedir que as pessoas tenham muitos filhos e assim dificulte depois a distribuição das terras no futuro. Em Roma Antiga também a gente tem algumas referências disso, principalmente numas cartas de Cícero, né, de Cícero, que ele menciona a existência desses dois grupos políticos, mas eu acho que ele está se referindo mais a grupos sociais, né, que seriam os optimates, que seriam a aristocracia, né, e os populares, que seriam o povo, e da diferença de interesse entre eles. Né? Então, em meias tentativas por parte do grupo político liderado pelos irmãos Caio, Tibério, Semprônio, Graco, esses irmãos aqui eles foram mortos por tentar implantar essa lei, a Lex Sempronia Agrária, que era uma lei que reformaria aquele sistema de distribuição de terras de Roma, né, que era baseado no clientelismo. O clientelismo é quando só os nobres é que possuíam terra, então as pessoas que cultivassem aquela terra ali em nome dos nobres tinham que pagar tributo para esses nobres, né? E aí surgiram as oposições entre o povo, os populares, e a classe senatorial, os optimates. Uns pretendendo reformas em benefício do povo e outros defendendo a manutenção do sistema aristocrático. Esses termos aparecem nas cartas de Cícero e nas crônicas históricas de Guerra de Salustio. Encontrei também esses textos aqui na internet, mas eles são a referência aos optimates e aos populares. Nas cartas, principalmente, de Salustio aparece só uma delas. Mas nas cartas também são referências assim, meio soltas. Assim, o Cícero elogiando só as classes senatoriais, né, as classes aristocráticas, e falando mal das reformas pretendidas ali pelo povo. Mas não tinha nada muito conciso a respeito de ideologia, nem nada desse tipo, não. Então agora nós vamos para as origens do sentido atual, né, que seria os precedentes aqui até a Revolução Industrial e tal, de como que essa divisão se originou, né, mesmo, agora de fato. Não só o nome, né, porque até agora a gente estava falando da origem do nome, direita e esquerda, por causa dessa coisa do parlamento, né, e os precedentes também da história antiga. Mas agora a gente vai ver realmente o que é a diferença substancial entre esses dois sistemas, ou esses dois arcabouços aqui de valores, né, que são hoje em dia chamados de direita e esquerda.
Então a gente tem alguns precedentes aqui. O precedente mais antigo que a gente tem é de 1215, que seria a Magna Carta, que era uma carta que foi imposta para o rei João da Inglaterra, para ele, pelos barões, né, para ele assinar. E essa carta ela demonstrava, primeiro implicitamente, que o rei teria que submeter à lei. Né, a primeira vez que numa monarquia absolutista que um rei precisaria submeter a qualquer tipo de lei, que no caso foi ele mesmo que assinou, né, ele mesmo que editou, mas já era um princípio ali, um início daquilo que a gente chamou de Estado de Direito, né, que é a supremacia, o princípio básico da supremacia das leis, né, ninguém está acima da lei, nem o rei. E outras coisas também, o que eu selecionei, acho que uma ou duas delas aqui, que mostram o princípio do devido processo legal, que ninguém vai ser condenado sem um julgamento pelos seus pares, né, e nem vai se submeter a pena cruel, né, e não vai ser desapropriado, né, que eu tomei o direito de propriedade. Então vamos lá. Então tem o artigo 39 aqui que é muito importante: nenhum homem livre será detido ou encarcerado, ou desapropriado, ou banido, ou exilado, ou de qualquer forma arruinado, nem procederemos contra ele, ou enviaremos outros contra ele, exceto pelo julgamento legal de seus pais ou pela lei da terra. Aqui está claro o princípio do devido processo legal, né? Ninguém pode ser condenado sem julgamento. E está muito claro também aqui o princípio o direito de propriedade, né? No artigo 40, ninguém venderemos, a ninguém recusaremos ou atrasaremos direito ou justiça. Aqui também tem outros princípios implícitos aqui, né? O próprio devido processo legal também, o acesso à justiça, né? O princípio da legalidade, tudo mais. Magna Carta, Inglaterra, 1215. Deixa implícito que o rei estaria submetido às leis, que ele mesmo edita, que eu já falei antes, sendo um precedente, pois, o princípio da supremacia das leis ou Estado de Direito. Nesses dois artigos traz também o princípio do devido processo legal e o direito de propriedade. Agora, a partir desse período aqui, a gente teve outras cartas de direito também, principalmente aqui entre os anos 1600 e 1700, né? Com o advento do iluminismo, aquelas ideias todas da racionalidade, né? Enfim, do humanismo, né? O homem passa a ser o centro, né? De tudo, né? Assim, as leis são para os homens, né? E na verdade o homem passa a ter um pouco mais de importância aquilo que tinha na Idade Média, né? E aí, com isso, vieram as teorias contratualistas, né? E a ideia de que todo homem nasce livre, aquelas coisas. E aí, vamos lá. Com as demais declarações de direito e iluminismo, trazendo as doutrinas do liberalismo político, surgiram os demais direitos fundamentais individuais. Na verdade, isso aqui também era uma reação ao absolutismo, né, monárquico, pela ideia do direito divino e tal, eles achavam que o rei podia fazer tudo o que quisesse. Mas aí aqui, com a ascensão de uma burguesia, né, que vinha se enriquecendo ali na época, a partir do Renascimento e tal, principalmente aquelas cidades-estados ali na Itália e tudo mais, onde o comércio era feito livremente, né? Essas classes burguesas começaram a se enriquecer e com isso também começaram a querer direitos, né? E aí, para limitar esse poder absolutista, né, dos reis e tal, dos papas, começou a surgir aqui essas doutrinas iluministas aqui, a ideia de liberdade, a ideia dos direitos individuais, né, que serviriam exatamente para isso, né, para limitar aqueles poderes ali, para diminuir a intervenção do Estado na esfera privada, né, do indivíduo, para que ele pudesse prosperar. Né? Então vamos lá. Com as demais declarações de direito e iluminismo, entre os anos 1600 e 1700, trazendo as doutrinas do liberalismo político, surgiram os demais direitos fundamentais individuais, chamados de primeira geração, ligados à liberdade individual, à participação política, limitação das ingerências no Estado e seu poder até então absoluto, que era o único obstáculo ao desenvolvimento econômico da nova burguesia em ascensão, que é o que eu acabei de falar. Essas pessoas vinham das classes mais altas do povo, mas ainda assim eram plebeus, né? Não era aristocracia aqui, né? A gente está falando de alta burguesia. E, portanto, o liberalismo político era uma ideia revolucionária. Na maioria dos casos, contudo, eram os direitos que se restringiam aos homens brancos e proprietários. É sempre importante ter essa crítica, né, gente? Para a gente não acreditar também que eles eram pessoas, homens bonzinhos ali que queriam direito de todos, não. Eles estavam querendo resguardar o que era deles mesmo.
né? Então, e para restringir aquele direito ali dos aristocratas, dos reis, né? Alguns princípios de direito de primeira geração são as liberdades individuais, né? Óbvio, e os direitos civis, que são os direitos de participação política, né? Então, aqui a gente tem, ó, liberdade individual, primeiro direito à vida, né? Que a coisa até do contratualismo justifica isso, né? Quer dizer, se não me engano, era Rousseau que falava isso, ou John Locke. Se eu estou fazendo um contrato social ali e eu estou dando um poder a um soberano por proteção e tudo mais, por que eu daria para ele o direito de tirar a minha vida? Né? Então, os princípios básicos aqui, direito à vida, integridade física, privacidade, honra, propriedade, que para eles era muito importante aqui, para o rei ninguém invadir a terra deles, né? Inviolabilidade do domicílio, princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude da lei, supremacia das leis, que é o Estado de Direito, ninguém está acima das leis, né? Nem o rei, devido ao processo legal, de novo, direito a julgamento, né? Direito à defesa e presunção de inocência, igualdade perante a lei, não discriminação, liberdade de expressão de pensamento. Depois isso aqui foram esse elenco aqui de leis aqui, de direitos aqui foi aumentando, tá, gente? Direito de ir e vir, direito ao voto, né? Direito civil aqui, participação política também ligado ao direito civil e tudo mais. Exemplos, aqui eu vou dar dois exemplos que são importantes, que um é da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a Declaração da Revolução Francesa, né? E um outro aqui que foi da Declaração Norte-Americana de Direitos, Bill of Rights, que é a Constituição dos Estados Unidos. Na primeira francesa, aqui tem um artigo interessante aqui, que é a respeito da livre pensamento e liberdade de expressão. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem. Qualquer cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, no entanto, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos em lei. Aqui a gente vê também que nenhum direito é absoluto, né, gente? Tem muita gente que acha isso, né? Mas não é não. Os direitos eles vão se esbarrando um no outro aqui, né? Então, por exemplo, se a gente tem o direito de uma liberdade, a gente tem que responder por ela também, né? Não pode abusar também, atrapalhar a liberdade do outro, né? Aquela coisa. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. E a primeira emenda aqui da Constituição Americana: o Congresso não fará lei alguma estabelecendo religião ou proibindo seu livre exercício, ou cerceando a liberdade da palavra ou da imprensa, ou o direito do povo se reunir pacificamente e de peticionar ao governo para a reparação de seus agravos. Declaração Norte-Americana de Direitos, Bill of Rights, de 1791. Essa emenda aqui veio um pouco depois. Você vê que aqui no caso da redação aqui americana, ela não tem a relativização específica aqui da Revolução Francesa. Então, talvez por isso essa ideia do americano de que talvez a liberdade de expressão seja absoluta, né, ou pelo menos a mais importante dos direitos aqui. Pode dar margem para também interpretações equivocadas aqui de direito, né? O assim chamado Estado de Direito ou Estado Liberal de Direito tem sido guiado até hoje pelo princípio da liberdade. Né? Então, é por isso. Né? O objetivo deles era justamente assegurar aquela liberdade ali daqueles homens burgueses que estavam adquirindo propriedade, né? E que não queriam intervenção ali do monarca absolutista. Né? Aí, depois disso, um pouco, ó, com a Revolução Industrial, anos 1800 e 1900, o avanço do poder econômico privado, dessa mesma burguesia ali que foi se tornando industrial, né? O Estado, alguns deles já sobre as constituições liberais, desculpa, eles já estavam regidos ali pelas constituições liberais. Né? É bom lembrar, gente, que essas garantias aqui, esses direitos, esses princípios constitucionais fundamentais aqui, eles não foram suprimidos aqui na Revolução, os de primeira geração, não vão ser suprimidos pelos de segunda, não, tá, gente? É uma soma, tá? Então o Estado liberal ali, depois ele vai somando ao Estado social aqui, então mais ou menos uma dialética, tá? A gente não superou o Estado liberal ainda não. Eu acho que nem vai superar, talvez, né? Eu estou falando de liberalismo político, tá? Não de liberalismo econômico. Depois talvez a gente abra também um outro tópico aqui, um outro vídeo, né, para falar sobre liberalismos, socialismos, tudo mais.
Então vamos lá. Com a Revolução Industrial, o avanço do poder econômico privado, o Estado, alguns deles já sobre as constituições liberais, não representavam o maior perigo da opressão, mas sim o capital privado. A gente via, né, aquelas histórias lá, daquelas fábricas lá, principalmente na Inglaterra, né, das crianças trabalhando 24 horas por dia, né, quase. As desigualdades de classe e as condições dos trabalhadores nas fábricas instigaram a luta por direitos trabalhistas, primeiro, e por direitos ligados à igualdade material, depois. A uma vida mais digna para todos, depois. São chamados de direitos sociais. Então, se aqueles eram chamados de direitos individuais, esses agora de segunda geração são chamados de direitos sociais. E assim chamam porque não diz respeito tanto às liberdades individuais, mas sim uma melhoria coletiva, partilhando e socializando os recursos obtidos pela junção do trabalho com o capital industrial a partir de uma ação positiva do Estado, ou seja, um Estado interventor provedor. Tratou-se, pois, de uma adição ao Estado liberal e não de sua superação. Então, o que isso quer dizer? Se no Estado liberal de direito eles estavam muito preocupados em restringir, limitar o poder do Estado, e com isso garantir certos direitos individuais, né, para garantir essas liberdades individuais do cidadão burguês, branco, proprietário, né, tudo mais. Agora, já nesse segundo momento, a preocupação já era um pouco outra, né? Era de falar assim, não, mas tudo bem, a gente agora com essas constituições aqui liberais, a gente já tem uma certa segurança contra o poder estatal, né? O absolutismo foi superado em muitos lugares ali. Como que a gente vai fazer agora para poder estabelecer uma coisa mais justa no trato entre esse poder privado, que se tornou tão grande, né, e se torna grande até hoje, cada vez maior, né, para que isso não se torne uma iniquidade completa. Né? Então, começou primeiro com os direitos sociais trabalhistas, né, que eram direitos sociais, vamos dizer, mais regulatórios ali das relações, né, porque para poder equilibrar um pouco mais aquelas relações ali, então a gente pode tratar, quer ver, que vai falar salário mínimo, né, igualdade material, dignidade, condição de trabalho digna, direito ao descanso e lazer, salário mínimo, já falei, uma subsistência, e aí tem também aqueles outros direitos dos direitos que são atinentes a um Estado um pouco mais provedor, que é alimentação, moradia, saúde, educação públicas, né? Estou falando aqui de educação pública, saúde pública, previdência e assistência social, etc. Então, aqui, né, nessa era já da adição dos direitos sociais de segunda geração, no Estado de Direito Liberal, que fez tornar algumas constituições que passaram, né, fizeram com que essas constituições se tornassem constituições liberal sociais, né, vamos dizer assim, dizem um pouco mais de respeito, não tanto à abstenção do Estado, mas a respeito da intervenção ativa do Estado para poder nivelar um pouco essas relações que estavam um pouco desequilibradas, né? Em suma, só um momentinho. Vamos lá. Em suma, tá rodando, tá. Em suma, os direitos de segunda geração ou direitos fundamentais sociais são aqueles que se referem às condições de existência dignas do indivíduo, né, como direito ao trabalho, à saúde, à educação, os que foram reconhecidos posteriormente e que implicam uma intervenção ativa do Estado na distribuição de recursos e oportunidades. Leva a sistemas como o Estado do bem-estar social, etc. Aqui ele não está falando especificamente de um Estado forte no sentido de um Estado que não respeite as liberdades individuais. Não tem nada a ver com isso. Aqui o Estado ainda é liberal, tá, gente? Ainda é um Estado liberal, é um caminho para a democracia, né? Depois a gente vai até falar também de novo um pouco mais a respeito de democracia, que eu acho que vale a pena, porque é um tópico muito importante, né? Mas isso aqui, essa adição do Estado liberal ao Estado social de direito, foi ele que transformou o Estado de direito inicial num Estado que a gente chamou hoje de Estado democrático de direito, né? Então, não significa dizer que o Estado ele vai ser um Estado ditador, nada disso não, tá? Continua sendo um Estado liberal aqui, inclusive só é possível o Estado democrático de direito a partir desses direitos sociais aqui, né?
que a gente chama hoje de Estado Democrático de Direito. Então vamos lá. Os exemplos aqui dos direitos sociais são, primeiro, a Constituição da República de Weimar, né, que foi uma das primeiras constituições a adotar ah, direitos sociais, em 1919. Então tem um artigo aqui que fala: os trabalhadores devem ser protegidos contra exploração arbitrária, os contratos coletivos de trabalho devem ser reconhecidos, medidas especiais devem ser tomadas para proteger os trabalhadores em casa. Constituição da República de Weimar, Alemanha, 1919. Aqui tem um outro exemplo que eu trouxe, foi da própria Constituição brasileira mesmo, agora mais recente, 1988, que é o artigo 6º. São os direitos sociais: a educação, saúde, trabalho, lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então, esse artigo 6º aqui, ele é o início, né, dos direitos sociais, e depois tem vários outros, principalmente a respeito do trabalho. O Estado Social, os direitos fundamentais sociais, tem sido guiado pelo princípio, tem sido guiados, né, está errado aqui, pelo princípio da igualdade. Então, se o primeiro ele estava sendo guiado pelo princípio da liberdade, os segundos aqui de segunda geração, eles vêm muito mais guiados pelo princípio da igualdade material. Eu estou falando isso, gente, porque sem essas duas transformações aqui, a gente não pode falar muito ainda nessa classificação contemporânea que é o da direita e esquerda, né? A gente só vai entender ela a partir dessas transformações aqui, essas lutas pelos direitos, luta histórica, né, pelos direitos. Uma outra coisa que é importante lembrar, tem muita gente que confunde, né? Fala assim, não, porque tem tantos direitos, não tem deveres, né? Já todo direito corresponde a um dever, tá? Então, por exemplo, você tem direito à vida, tem o dever de não matar, né? Enfim, por aí vai. Tem o direito de participação política, que também é um dever, né? Enfim. A fraternidade, que seria agora que eles chamam de direito de terceira e às vezes até quarta geração, né? Muitos direitos chamados de direitos difusos e tal, o ideal de fraternidade. Aí a gente tem os direitos dos animais, o direito ao meio ambiente equilibrado. Começou a se adicionar também em várias constituições do mundo, né? O Estado Democrático de Direito pode ser visto, pois, como uma síntese desses momentos distintos, podendo-se dizer que o Estado Liberal Social não foi ainda superado, talvez nem precise ser, né? Mas enquanto em estágio de transformação. Talvez o importante é a gente chegar mais perto dele que a gente puder, né? Assim, que a realidade chegue mais perto desses ideais aqui. É esse o nosso objetivo, né? Quando a gente é preciso mesmo criticar a realidade, né? Mas sempre lembrando que a gente deve tentar fazer dela a aproximação desses ideais aqui, não abandonar os ideais, né? Não faria sentido nem a existência de Constituição. Então agora nós vamos ver um pouco desse uso contemporâneo e por que essas transformações aqui no Estado liberal, né, com o iluminismo, o Estado liberal de direito, depois da Revolução Industrial, o Estado liberal social de direito, por que eles são tão importantes nessa classificação que a gente usa hoje em dia, né? Tem gente que até acha que essa classificação está um pouco superada, nós vamos falar um pouquinho dela depois, mas é importante pelo menos a gente entender ela, né? Porque ainda hoje é a classificação mais usada. Então, eu vou usar aqui um livro do Norberto Bobbio, que é o livro Direita e Esquerda, que é muito importante. Vou colocar o link dele, o link não, a citação bibliográfica dele aqui, eu acredito que vocês consigam achar até na internet. Esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu li na faculdade de Direito, ainda na disciplina de Ciência Política, que eu fazia, né, no primeiro semestre. E ele é importante para a gente entender essas distinções aqui. Né? Norberto Bobbio é muito didático, é muito bom para quem quiser entender um pouquinho de ciência política. Então vamos lá. É nesse contexto que se pode dizer que as distinções políticas, direita e esquerda, não devem ser vistas de maneira categórica. Isso é a coisa mais importante, né, gente? Mas sim metaforicamente falando, como um amplo espectro horizontal com diversas ondulações verticais. E assim também, né? Essas distinções não são como times esportivos. Então não adianta a gente ficar falando, eu torço para outras coisas. Não existe isso, não, tá, gente? É mais uma maneira didática da gente entender ali certas tendências ideológicas, né? A maneira como certos grupos pretendem ou não gerir os recursos materiais, a economia, as leis, o direito e a coisa pública, a política. Tem diferenças que são irreconciliáveis, né, gente? Principalmente com pessoas que são extremistas, assim, né? Que gostam de suprimir as liberdades. Nós vamos ver aqui depois. A gente não tem que
que se reconciliar com gente extremista, não, tá? Pessoa que é a favor de violência policial, de supressão de direitos humanos e tal. Não existe reconciliação ou, sei lá, diálogo com extremismo, não, tá? Então vamos lá. Para Norberto Bobbio, o que define os movimentos ou tendências políticas, assim chamadas direita e esquerda, é a intensidade e a profundidade de sua adesão ao princípio da igualdade, ou seja, pela ênfase na igualdade ou, ao contrário, pela aceitação da desigualdade entre os indivíduos. Esse aqui é o primeiro conceito que é realmente importante para a gente entender a distinção entre direita e esquerda na política, e que Norberto Bobbio faz aqui brilhantemente. O que ele fala? Que o que diferencia um de outro é simplesmente a maior afeição que um grupo, a esquerda, tem pela igualdade, maior ênfase, né, pela igualdade entre os seres humanos, e, de outro lado, esse grupo que se identifica um pouco mais com a direita política, com esses sistemas de crença da direita política, que aceita um pouco mais as desigualdades e acentua mais essas desigualdades aqui entre os seres humanos. Nós vamos entender isso aqui um pouco melhor depois. Para Norberto Bobbio, que define os movimentos, tal, isso que eu já falei, né? O princípio da igualdade, pela ênfase na igualdade, ou ao contrário, pela aceitação da desigualdade, tá? Vou citar aqui Norberto Bobbio para a gente ir na fonte, tá? O igualitário, seria o esquerdista, né, vamos dizer, parte da convicção de que a maior parte das desigualdades que o indignam e gostaria de fazer desaparecer são sociais. O esquerdista ele acredita que essas desigualdades são sociais, culturais, enquanto tal, elimináveis. A gente pode eliminar elas. O inigualitário, que seria o partidário das ideias mais tendentes à direita, ao contrário, parte da convicção oposta de que as desigualdades são naturais, enquanto tal, inelimináveis. Interessante isso aqui, né? Vamos lá, vamos prosseguir. O elemento que melhor caracteriza as doutrinas e movimentos que chamam de esquerda, e como tais têm sido reconhecidos, é o igualitarismo. Desde que entendido, repito, não como a utopia de uma sociedade em que todos são iguais em tudo. Seria ridículo, né, gente? Não é disso que ele está falando, que a gente fala, né? Quando a gente fala em igualdade. Mas como tendência, de um lado, a exaltar mais o que fazem os homens iguais do que os faz desiguais. E de outro, em termos práticos, a favorecer as políticas que objetivam tornar mais iguais os desiguais. Então é aquele negócio, né, de tentar nivelar um pouco mais o ponto de partida, ou não, ou vamos enfatizar mais o que uma pessoa tem de melhor para que ela seja sempre melhor e tal, e reforçar assim as desigualdades entre elas e tal. Uma questão bem elementar, né? Bem abstrata. Isso aqui que eu falo logo depois. Aqui Bob coloca tal distinção em nível bem abstrato, tá vendo? Mas podemos perceber o impacto dessa distinção axiológica, que seria de valores, né? Em aspectos mais concretos. Aqui o privatismo, que a gente estava falando lá de Platão, o privatismo de Aristóteles, e o publicismo de comunismo, né, comunalismo de Platão também entram bem aqui, né, gente? Da gente acreditar que as terras dele podem ser divididas, ou então Aristóteles ao contrário, né, acreditar que a pessoa tem que ter um pouco mais de liberdade para poder adquirir mais e mais terras, né, enfim. Entra também um pouco aqui essa questão, né, da crença um pouco mais na igualdade entre os homens e um pouco mais na desigualdade, né, da ênfase mais na desigualdade. O igualitário, ou tendente à esquerda, esse aqui, minhas palavras, tá? Cultiva valores como a cooperação e a socialização dos recursos materiais. Bem platônico, né? E costuma admitir maiores ações no sentido de reduzir desigualdade, maior intervenção, como a defesa de maior investimento em saúde pública, educação pública, gratuidade de serviços públicos em gerais, maior distribuição das terras ou recursos, problemas de renda mínima, ações afirmativas para nivelar pontos de partida, etc. Isso aqui só torna um arcabouço de crença aqui das pessoas que geralmente se identificam com a esquerda, né? Gosta mais da educação pública, né? Não tem tanta afeição assim, a ideia da gente ter que pagar por serviço de saúde, por exemplo, né? Acredita que todos deveriam ter o mesmo acesso, etc. O inigualitário tendente à direita, isso não é problema nenhum, não, tá, gente? Que ser inigualitário, não. Tá? Tem gente que acha mesmo que as pessoas são diferentes e devem ser tratadas de modo diferente, né? E isso não é problema, né? Que isso ajuda até o desenvolvimento da sociedade, né? Maior competitividade, aquela coisa toda. Não é a minha crença, mas, enfim, é uma crença possível. O inigualitário tendente à direita tende a cultivar valores como a competição, o individualismo, o privatismo dos recursos e costuma ser a favor da não intervenção na questão da distribuição dos recursos materiais,
e no menor provimento de serviços públicos, ou seja, para que os serviços como a saúde e a educação não sejam fornecidos pelo Estado, aos poucos, né, tirando isso do Estado, para que o Estado seja mais enxuto, e sejam fornecidos apenas parcialmente. São contrários à distribuição de terras, programas de renda mínima e ações afirmativas, já que tendem a reforçar as desigualdades em nome da eficiência. Então é basicamente isso, tá? Só para a gente entender essa diferença entre direita e esquerda, é óbvio que aqui eu não estou exaurindo todas as esquerdas e todas as direitas, mas é importante a gente lembrar que o critério, pelo menos para Norberto Bobbio aqui, que é uma referência sensacional para nós hoje em dia, né, na ciência política, a diferença entre direita e esquerda se dá principalmente uh, na proporção com que um outro sistema de crenças atribui maior ou menor valor ao princípio da igualdade entre as pessoas. Tá? Então é a igualdade que define, principalmente aqui, esse sistema, esse arcabouço de crenças aqui, de valores, que seria, principalmente na política, né, que seria a esquerda na política e a direita na política. Não estou falando ainda de extremismo, tá? Nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Aqui eu fiz um parêntese para poder trazer para vocês por que não houve, talvez nos Estados Unidos, uma esquerda lastreada nessa ideia de igualdade material nos direitos sociais, né, de segunda geração. Eles são considerados, os Estados Unidos são considerados uma exceção a essa evolução do Estado Democrático de Direito aqui, né? Eles permaneceram praticamente o tempo todo naquele Estado liberal ainda, né? Sem adição de direitos sociais, pelo menos não na Constituição, né? Então, por que que não há essa esquerda ainda lastreada na igualdade, né, nos Estados Unidos, ou ela é tão pequena? São várias explicações possíveis. É sempre bom lembrar que as pessoas que fundaram os Estados Unidos eram homens brancos e proprietários, assim como na Revolução Francesa. Aqui também é texto meu, tá? Então, para eles, os direitos humanos fundamentais eram apenas aqueles que garantiam os seus próprios interesses de suas famílias. Assim como na Revolução Francesa também, né? Só que em outros lugares, tipo na Europa e aqui na América Latina, teve uma evolução disso aqui. Essa concepção parece ser bastante forte até hoje. Aí eu dou o exemplo aqui do Ronald Dworkin, que é um jurista americano, filósofo também muito conhecido. Por exemplo, embora faça um elogio à igualdade como virtude soberana e defenda o ideal do equal concern a todos os seres humanos, né, que todos os seres humanos têm a mesma dignidade, declarou em uma conferência em que direitos individuais, como a propriedade, talvez, devem ser tidos como direitos fundamentais, embora os direitos sociais, moradia, talvez, devem ser tidos como. Não devem ser tidos como direitos fundamentais. Né? Isso aqui mostra um pouco também do ponto de vista, do ponto de partida dele, né, como um homem branco proprietário, provavelmente, né, que acha que, por exemplo, a pessoa ser mantida na sua propriedade, independente do tamanho dela, é um direito fundamental, e uma pessoa, por exemplo, que não tem casa, por exemplo, não tem um direito fundamental a ter uma casa para morar, um teto. Né? Me parece um pouco até coisa meio contrassenso. Né? Mas, enfim, essa é a visão deles lá. Ademais, lá a Constituição não parou por uma atualização para acrescentar direitos fundamentais sociais. Isso aconteceu, não aconteceu mesmo. Então, trata-se até hoje de uma Constituição apenas liberal e não liberal social, como na maioria dos países ocidentais. Um artigo indicado que fala sobre isso, que é Why Does the American Constitution Lack Social and Economic Guarantees? Que é por que a Constituição americana carece de garantias sociais e econômicas, né, que são esses direitos de segunda geração, desse professor também da Universidade de Chicago, da Faculdade de Direito lá. Há algumas exceções, né, honrosas, uma esquerda incipiente dos Estados Unidos, políticos intelectuais, desde lá atrás de Peter Clark, né, que era um ativista negro, Martin Luther King também, Angela Davis e hoje em dia Bernie Sanders, que é um senador que se autodeclara socialista democrático, né, democrático socialista. Aqui tem um discurso interessante do presidente Roosevelt, o Franklin Roosevelt dos Estados Unidos, em que ele. O Roosevelt é aquele que fala um pouco, aquele que criou o New Deal, né, que foi aquela política de intervenção
nos direitos sociais, principalmente da população mais pobre, né, que estabeleceu certos auxílios ali para pessoas que estavam desempregadas, na época depois da grande crise, né, de 1929. E esse plano foi levado a efeito entre 33 e 34, e aí foi um programa de alto investimento, maciço investimento do Estado, bilhões e bilhões. Hoje em dia, eu acho que você beiraria os 100 bilhões de dólares nessas áreas sociais aqui, né? Auxílio aos pobres, empregados, constituição de escolas, hospitais, inclusive a maior estatal de energia nos Estados Unidos, tirando o país da maior crise da sua história. Então, muito embora os Estados Unidos não tenham essa declaração expressa de direitos fundamentais sociais, né, de segunda geração, que poderia dar engrossar um pouco esse discurso da esquerda lá, né? Uma maior ênfase à igualdade, né, como a gente aprendeu ali com Bobbio, teve sim essa intervenção aqui nessa época, depois acho que teve outras também, que é muito pouco falada, né? Porque quem é neoliberal não gosta que isso aqui, né, seja falado, mas é importante a gente lembrar que teve sim períodos em que os Estados Unidos lançaram mão dos direitos sociais, né, embora não tivessem positivado esses direitos na Constituição. Então aqui eu vou pegar só uma partezinha do discurso dele aqui, vou ler para vocês, olha. Isso aqui é interessante, olha. Essa república teve seu início e cresceu, tal, de certos, sob a proteção de certos direitos inalienáveis, o direito de livre expressão, livre imprensa, né, livre religião, julgamento por um júri, etc. E aí ele fala aqui expressamente, olha que interessante, ó, a gente acha que as pessoas não entendem isso aqui, ó, mas entendem, né, gente? Formação é ouro, né? As pessoas aqui elas são assim porque elas são bem informadas, olha. Eles são nossos direitos à vida e à liberdade, tá vendo? Direito de primeira geração. Como nossa economia, né, assim como nossa economia cresceu em tamanho e estatura, contudo, nossa economia industrial se expandiu, esses direitos políticos provaram inadequados para nos assegurar igualdade na busca por felicidade. Claro, alguns tinham muita felicidade, outros não tinham nada, né? Nós aceitamos, por assim dizer, uma segunda carta de direitos, olha, under which a new basis, sob a qual uma nova base de seguridade ou segurança e prosperidade podem ser estabelecida para todos, independente de status, raça, credo, né, o direito a um justo e emprego remunerativo, emprego remunerado, desculpa, nas indústrias, nas lojas, nas fazendas, nas minas da nação, né? O direito para ganhar o suficiente para prover comida adequada e vestimenta e recreação, lazer, né? O direito de todo fazendeiro de crescer e vender seus produtos, to return, which will give him an external para que há um retorno que possa garantir a ele e a sua família uma vida decente, né? O direito a todo empresário, pequeno ou grande, de negociar numa atmosfera de liberdade, de liberdade contra a competição injusta, tem um nome melhor para isso. Enfim. E dominação por monopólios, em casa ou no exterior, né? O direito de cada família ter uma casa decente, tá vendo? Moradia aqui, ele falando, o direito a uma assistência médica adequada e a oportunidade de atingir, de alcançar e aproveitar de boa saúde, o direito a uma proteção dos medos econômicos, da idade avançada, né, de doença, acidente, desemprego e também o direito a uma boa educação. Então aqui ele está fazendo um discurso que é claro aqui a favor dos direitos sociais, né? Aí ele falou: eu peço ao Congresso que explore os meios de implementar essa Carta de Direitos Econômicos. Ele pede isso, olha, veja. Pois isso é definitivamente a responsabilidade do Congresso a fazer ou para fazer. Né? Então aqui ele está claramente suplicando que o Congresso
que colocasse isso na Constituição, né? Então, vamos lá. Então, esclarecido isso a respeito dessa distinção, primeiro, entre direita e esquerda, que seria a afeição, menos ou mais afeição ao princípio da igualdade, a gente vai colocar agora o que faz a diferença entre uma pessoa se colocar num extremo esquerdo ou num extremo direito e num centro esquerdo ou num centro direito, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, quando a gente fala assim, fulano é muito radical, ele é muito extremista, porque ele defende as ideias dele com muita veemência. Não, isso não é ser extremista no sentido político, tá, gente? No sentido político, quando a gente fala uma pessoa é extremista ou radical, a gente está querendo dizer que ela é contra as liberdades individuais e a democracia. Então, sempre que você vê uma pessoa que estiver falando contra a democracia, contra as liberdades individuais, por exemplo, você pode classificar essa pessoa como uma pessoa extremista, né? Só assim, tá? Pelo menos no sentido político. Tá? E ao contrário, não, se uma pessoa defende, embora ela possa defender radicalmente, veementemente a democracia, né? Se ela está fazendo aquilo, ela está defendendo a democracia, ela não pode ser classificada como uma extremista, tá? Seja ela de esquerda ou seja ela de direita. Então é bom que a gente deixe isso claro, né, para começar. Então vamos lá, o que o Bob fala é exatamente isso aqui, vamos lá. O que define isso para Bob é a aproximação ou afastamento das ideias da liberdade. Então para ele o valor da liberdade, se no princípio era o valor da igualdade que faz as pessoas se inclinarem mais para a direita ou para a esquerda, é o valor da liberdade que faz as pessoas irem mais para o centro ou se afastarem do centro e irem para os extremos, né? Os extremos a extrema direita e a extrema esquerda. A centro-direita e a centro-esquerda estão mais próximas das regras democráticas, ou seja, da liberdade. As doutrinas mais afastadas do centro são chamados radicalismos ou extremismos, ou seja, que defendem o uso do poder arbitrário, a supressão de direitos fundamentais e, portanto, são não libertários e não democráticos. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Citei Norberto Bobbio aqui no livro Direita e Esquerda. Na extrema esquerda, então vamos lá, ele faz um resumo aqui, muito importante, né? Na extrema esquerda, vamos lá, vamos pensar naqueles movimentos de extrema esquerda ali. Depois eu explico quais poderiam ser aqui, tá? Estão os movimentos simultaneamente igualitários, porque a esquerda defende a igualdade, eles querem que todo mundo tenha mais ou menos ali o mesmo tratamento, né, o mesmo nível de dignidade material, etc. Só que eles são também autoritários, olha, porque eles são de extrema. Tá vendo? Toda extrema é autoritária, tá? É antidemocrática. Dos quais o jacobinismo, aqui inclusive ele cita uma coisa da Revolução Francesa, aqui, né, que eram aqueles extremistas, né, que queriam matar as pessoas, eliminar todo mundo e tal. É o exemplo histórico mais importante, a ponto de se ter tornado uma abstrata categoria aplicável e efetivamente aplicada a períodos e situações históricas diversas. Aqui a gente tem alguns países também, principalmente naqueles países na época de, por exemplo, a União Soviética, nos períodos mais duros do comunismo, né? A China também nos períodos mais duros, Cuba, quando se fechou, né? Depois da Revolução e tal. Aqui a gente vai verificar aqui, nós vamos analisar isso aqui com mais calma depois, um extremismo de esquerda, né? Nós vamos entender por quê. Inclusive tem coisa que é muito controversa, tá, gente? Mas a gente tem que entender, por exemplo, no caso da União Soviética, que a ideia, pelo menos a ideia a princípio, era suprimir certas liberdades individuais de maneira muito provisória. Mas a gente vê que na prática não foi isso que aconteceu, não. E nos outros países também não, né? Na centro-esquerda, aqui democrática, né? Tem gente que acha que a esquerda só pode ser radical, né? Só pode ser extremista, mas não é não, tá? Na centro-esquerda, doutrinas e movimentos simultaneamente igualitários, claro, porque preza pela igualdade, né, entre os homens, e libertários ao mesmo tempo, olha, que preza também pela liberdade, para os quais podemos empregar hoje a expressão socialismo liberal, nela compreendendo todos os partidos sociais-democratas, em que pesem suas diferentes praxes políticas. Nós vamos ver também como é que a gente aplica isso aqui nas diversas vertentes, né, nos vieses políticos do mundo hoje em dia e no Brasil também. Na centro-direita, também democrática, doutrinas e movimentos simultaneamente libertários, né, porque são centristas,
E inigualitários, porque a direita não preza tanto pela igualdade, mas ela reforça as desigualdades, né? Dentre os quais se inserem os partidos conservadores, que distinguem das direitas reacionárias por sua fidelidade ao método democrático. Eles são democráticos, como a gente já tinha falado. Mas que, com respeito ao ideal da igualdade, se prende à igualdade diante da lei. Então é uma igualdade meramente formal, né? Que implica unicamente o dever por parte do juiz de aplicar imparcialmente as leis e a liberdade idêntica, que caracteriza aquilo que chamei de igualitarismo mínimo. Né, que seria mesmo um tratamento formal ali, o mínimo que a gente precisa ali para poder não nos tornar uma sociedade completamente iníqua. Mas eles são contrários a um intervencionismo ali para poder mitigar um pouco essas desigualdades, né? Por isso que a gente chama ela de, às vezes, conservadora, porque conserva o status quo, né, as relações de poder e as desigualdades e tal. E liberal também, não tanto no sentido político, mas agora no sentido econômico, né, do princípio do não intervencionismo, né, de deixar cada homem, ou cada cidadão, desculpa, homem e mulher, né, prosperarem, né, por si só, sem precisar muito do Estado. Na extrema-direita, doutrinas e movimentos antiliberais e anti-igualitários. Então, a extrema-direita ela não é nem igualitária como é a centro-esquerda, né, com a extrema-esquerda, com os movimentos comunistas. Aqui não. Aqui ela é amplamente inigualitária, né, e ao mesmo tempo antiliberal, ou seja, ela é autoritária também, dentre os quais creio ser supérfluo indicar exemplos históricos bem conhecidos como o fascismo e o nazismo. Aqui também a gente pode acrescentar vários outros, né, gente, que são aqueles estados ali teocráticos, né, aqueles estados absolutistas, até hoje ali no Oriente Médio e tal, os Emirados Árabes, né, aqueles países ali que a gente vê que não tem nem igualdade material e nem liberdade, né, para os cidadãos. Norberto Bobbio, direita e esquerda. Então, portanto, vamos lá. Aqui tem um resuminho para a gente entender como é que se aplica essa ideia dele aqui, né, do extremista, do extremismo, dos centros e dos extremos, né? A centro-esquerda seria então todo o espectro democrático social. Isso aqui também fui eu que resumi, tá? Chamados partidos progressistas, sociais democráticos, liberais sociais, democratas socialistas, socialistas libertários, etc. Concordância em número, ele está gritando, né? Que contemplem a distribuição das liberdades de maneira igualitária entre os indivíduos. Não defendem a supressão da democracia, claro, porque elas são centristas, né? E nem os direitos individuais, mas procuram estabelecer um nível cada vez maior de igualdade material, ou seja, nós já está dando 1 hora de vídeo aqui, né? Ou seja, diminuir as injustiças sociais. As constituições dos países que estabelecem os direitos fundamentais individuais e também sociais são as que contemplam o chamado estado de bem-estar social. Então a gente tem esses partidos que são democráticos, né? Estão ali dentro do jogo democrático, mas que pretendem também estabelecer dentro desse jogo democrático uma certa igualdade material entre as pessoas, fornecer serviços públicos de qualidade, etc. Né? A centro-esquerda. No Brasil aqui a gente pode citar o PT, o PCdoB, o PSB, o PSOL, etc. Esses aqui são os principais, tá, gente? É importante também lembrar que tem algumas constituições sociais liberais, né? Por exemplo, a Constituição brasileira mesmo, a Constituição de Portugal, enfim, tem várias outras constituições que são consideradas constituições sociais liberais. A centro-direita seria o espectro que defende o Estado mínimo, enquanto garantidor das liberdades individuais apenas, né? Igualdade formal. O indivíduo é livre para empreender e não deve ser incomodado pelo Estado em sua individualidade e seus direitos individuais. Geralmente, esses aqui são os libertários inigualitários, né? Por isso chamamos neoliberais ou conservadores moderados. Neoliberais nem tanto, né? Vou dizer liberais aqui, economicamente liberais, já que defendem a conservação do status quo. Por isso que são chamados conservadores, tá? Não é porque eles gostam de família tradicional, nem nada disso, não. O conservador, quando a gente fala aqui no sentido político, né, diferentemente do que hoje é conhecido como conservador, que na verdade acaba sendo praticamente um fascista, né, no sentido de conservar o status quo social, né, a desigualdade entre os melhores, aqueles que se destacam mais, aqueles que se destacam menos, a possibilidade do Estado intervir menos para poder mitigar essas desigualdades e tal. Tem nada a ver com o Estado teocrático, evangélico, não. De casamento heterossexual só, nada disso não. Pregam, portanto, a democracia e as liberdades. Tá vendo aqui? Ó? Muitos deles são, inclusive, a favor de
descriminalização de drogas e tal. A gente tem o exemplo do Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil, etc. Mas não necessariamente a efetiva igualdade material entre os indivíduos. As constituições dos países que estabelecem direitos fundamentais individuais apenas são chamados países liberais economicamente, como os Estados Unidos, por exemplo, que tem poucos dispositivos para intervir no sentido de mitigar as desigualdades sociais. Dentre os partidos centro-direita no Brasil, poderíamos citar como exemplos o PMDB, o PSDB, etc. O PSDB ficou bem menor depois das últimas eleições, que defendem o liberalismo econômico e um conservadorismo, eu ia colocar ali moderado, mas eu acho que eu devo ter esquecido. Não confundir. Então, enfim, aqui nós trabalhamos as duas centro, tá? Centro-direita e a centro-esquerda. Uma delas ambas defendendo liberdade e democracia, mas uma delas defendendo um pouco mais de igualdade e a outra delas enfatizando um pouco mais as desigualdades entre os indivíduos. Isso aqui é um detalhe importante. Não confundir o nome que se dá aos partidos com a sua ideologia efetiva, tá, gente? Por favor. Alguns nomes são dados na intenção deliberada de confundir o eleitor. Isso é óbvio, né? Não confundir também o centro político, que seria o centro-direita e o centro-esquerda, de pessoas com princípios políticos ali, do chamado centrão no Brasil. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Que é, em sua maioria, é composto por partidos de direita que usam o poder para negociar ou chantagear os governos, sejam eles de direita ou de esquerda, em benefício próprio. Então, aqui é muito importante essa última frase aqui. Ser de centro não significa ser uma pessoa sem princípios. Tá? Não tem nada a ver com esse centrão que se formou aqui hoje, não. A gente falar que a gente é de centro, por exemplo, eu me considerar uma pessoa de centro-esquerda, ou você se considerar uma pessoa de centro-direita, que seja, isso não quer dizer que a gente seja sem princípio, que a gente vai cada hora para um lado conforme o nosso próprio benefício, não, tá? A gente tem que ter princípio, né, pelo menos. Então vamos lá, agora vamos para os extremos, né? O que definiria então essas ideias de extrema esquerda e da extrema direita? São aquelas materialmente falando contrárias aos direitos humanos fundamentais e formalmente falando contrárias às regras democráticas, ou seja, elas são tiranas, né, arbitrárias. De um lado, a extrema esquerda, regimes ideais que, sob a bandeira da igualdade material o máximo possível, estabeleça a supressão, ainda que provisória, das liberdades individuais, né, que são os regimes chamados comunistas, né, que defendem a supressão de algumas liberdades individuais em nome de instaurar ali um governo mais justo, né, ali para todo mundo e tal. Mas em alguns casos a gente vai ver ali, o que a gente vê é que essas liberdades não são sempre restauradas, né? Provisória das liberdades civis, direitos de liberdades individuais, direitos civis, como devido processo legal, direito de ir e vir, a liberdade religiosa, o direito de voto ou livre associação partidária. Essas práticas podem ser vistas em alguns regimes comunistas totalitários, como na China no período mais duro do comunismo, no Cuba revolucionário e na União Soviética. Em alguns deles, embora abertos à propriedade privada e ao capitalismo, hoje em dia, né, pegou o pior dos dois, né, ainda remanesce o sistema do partido único, por exemplo, e alguns restringem até mesmo o direito de ir e vir, dificulta a saída do país. No Brasil, existem alguns partidos cujas ideias flertam com a extrema esquerda, como PSTU, PCB, UP, que é a Unidade Popular, e PCO. Não estou dizendo que todo mundo desses partidos aqui são de extrema, não, tá, gente? Mas é sua maioria, assim, né? Ou pelo menos os conteúdos se aproximam um pouco mais da extrema esquerda. De outro lado, a extrema direita, regimes ou ideias que desejam reforçar as iniquidades e também suprimir certas liberdades individuais, que é o pior de todos, né, gente? Defendendo geralmente alguns ou algumas dessas bandeiras, a mitigação dos direitos humanos fundamentais, a prisão antes do julgamento, ou sem observância da presunção de inocência, o direito de defesa. Isso aconteceu também, me parece, se eu não estiver enganado, em governos de extrema esquerda também. E ao direito de defesa, o uso de violência policial e da tortura, a não equidade no tratamento dispensado às minorias raciais de origem de sexo, gênero e orientação sexual. Quer igualar nada. Aqui no caso ele não quer nem igualar, né? Ele mantém tanta diferença ali entre os homens, né? Por exemplo, no auge da extrema direita, por exemplo, na Alemanha, Hitler, por exemplo, queria uma sociedade só dos melhores, né? Ele queria matar, eliminar as pessoas que ele considerava inferior e queria uma eugenia, né? Então ele ressaltava tanto a inigualdade, não igualdade, a desigualdade entre as pessoas, que ele queria eliminar as outras que fossem ruins, né? Você imagina isso, que loucura. Então era um extremismo de direita isso aqui. A ideia da eugenia
É uma prova incontestável, histórico-filosófica aqui, né, de conceito filosófico político aqui, de que Hitler era um homem de extrema esquerda, de extrema direita, né, que não prezava nem pela igualdade e nem pela liberdade. De origem de sexo, aliás, todo extremista é ruim, né? Gênero e orientação sexual, fechamento do Congresso do Judiciário, militarização da polícia, da política e das escolas, né? Que é trazer aquela militarização ali para o seio da sociedade civil, né? Que é justamente aquela ideia ali de hierarquia, né? De autoritarismo, né? Enfim. A imposição de uma só crença ou religião, o Estado e ao povo, teocracia, né? Trazer a religião para dentro do Estado. Acontece muito aquelas bancadas evangélicas hoje em dia aqui no Brasil, né? Que não deveriam nem existir. Os regimes de alguns países teocráticos, como o Irã, os Emirados Árabes, entre outros, assim como a Alemanha nazista e a Itália fascista, podem ser caracterizados como regimes de extrema-direita. Se você defende uma ou alguma dessas ideias, pode-se dizer que você é uma pessoa com inclinações de extrema-direita. E aí a gente às vezes fala, né, vulgarmente falando, com tendências fascistas. Então, cuidado, né, gente? Se você gosta dessas coisas, de imposição de religião, militarização de escola, defende fechamento de congresso, não gosta de gay, né, é racista, enfim, é contra travesti, aquelas direitos das pessoas trans, né, e tudo mais, é contra casamento igualitário, né, de pessoas do mesmo sexo e tal, você provavelmente tem tendências fascistas. Então, vamos melhorar isso aí, né? Vamos estudar um pouco mais da democracia, a respeito da democracia aí, que a gente sempre há tempo de melhorar. No Brasil, são exemplos de partidos com predominância de ideia de extremo-direita, Republicanos, União Brasil, Podemos, Progressista, o atual PL, etc. Também não estou falando que todas as pessoas desse partido são de extrema-direita, mas tem uma tendência forte aqui, né? A gente vê pelos votos até do Congresso, principalmente, né? Importante, todo o extremismo político deve ser evitado. Isso aqui não tem como mudar isso aqui, não, tá, gente? Todo extremismo é para ser evitado mesmo. Pois ele parte do pressuposto de que alguns devem ser mais livres do que os outros. Então ele acha que alguns são mais importantes, né, do que os outros, limitando as possibilidades de autonomia dos seres humanos. Então o ideal é que a gente viva numa sociedade cada vez mais livre, né, em que cada pessoa tenha uma parcela equivalente de liberdade, né, ou pelo menos próximo do equivalente, né? Isso eu acho que seria o ideal de justiça, né? Normalizam a opressão em nome de um ou de outro valor. E aí, por último, a gente fala um pouco da crítica aqui, né? Vai ter muita gente que dá outras classificações, tá, gente? Procurem na internet aí que vocês vão achar. Muitas pessoas defendem a abolição dessa classificação, sua substituição por outras classificações mais complexas. Todo esforço no sentido de melhorar é bem-vindo, mas é preciso sempre cautela quando uma definição baseada na história é substituída por outra definição arbitrária e aleatória. Não tem aleatórias ali, não. E mais cautela ainda quando uma nova classificação termina por tentar, na verdade, suprimir as dissidências. Então, enfim, se vocês preferirem outra classificação, é só procurar outras coisas, outras classificações aí na internet também, que deve ter muita coisa, tá? Muitos livros a respeito disso. Dois livros que eu indico a respeito desse assunto são o próprio Direita e Esquerda, do Norberto Bobbio, e um outro do Paulo Bonavides, que chama Do Estado Liberal ao Estado Social, que mostra exatamente essa transição das constituições, né? Quando elas começaram a ganhar mais direitos sociais e ganhar mais contornos de igualdade material também. Então é isso, né? O nosso objetivo aqui, como eu falei, é justamente isso, é trazer a informação, tentando ser o mais isento possível. Eu não tenho problema em dizer também que é óbvio que eu tenho minhas preferências políticas aqui, como todo ser humano, né? Eu sou uma pessoa que me considero de centro-esquerda, é, não só pela questão da igualdade, porque eu acredito muito nessa ênfase na igualdade entre as pessoas, né? Porque eu acho que todas as pessoas devem ter o mesmo nível de dignidade, mas também porque eu acho que não foi a gente que criou o mundo, não foi a gente que criou a Terra, então não cabe a nós dizer que esse pedaço de terra aqui é meu ou seu, né? Então eu acho que a gente tem que ter sim direito à moradia, a gente tem que ter sim a nossa segurança material, né? Nossa casa que não deve ser invadida. Então eu defendo um Estado liberal, mas eu defendo um Estado liberal social, né? E eu acho que a propriedade privada ela pode ser vista a partir do futuro aí com outros olhos, né? Até a partir de uma abolição mesmo da propriedade privada, mas sempre garantindo que as pessoas tenham a inviolabilidade da casa delas,
né, possam ter o mínimo necessário para viver com dignidade e tudo mais. Mas o mais importante isso aqui não é isso não. O mais importante é que esses vídeos aqui vão te ajudar a entender melhor esses contornos aqui da política, né, da ciência política e do direito, para que vocês possam mudar as próprias mentes e possam ganhar autodefesa intelectual. Eu sempre falo que a maior revolução que a gente pode fazer é na mente das pessoas, né? Então eu quero contribuir de alguma forma com isso aqui para que a gente possa fazer essa revolução na mente, na cabeça das pessoas, né? Não adianta a gente sair aí botando fogo em tudo se a nossa cabeça continuar a mesma, né? Então é isso, gente. Obrigado. Pode sugerir aí coisa, fazer comentário, tá? Estou aberto aqui a sugestões. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.